é importante ter médico assistente, mas é importante ter médico em outras áreas. E você precisa fazer medicina para isso. Você precisa ter um médico que seja administrador do hospital, que seja médico. Ele tem que ter um MBA, mas ele precisa. Seria melhor se ele tivesse feito medicina para ser um administrador do hospital, porque ele vai enxergar o hospital como um todo. Então, não que um administrador de hospital não tenha que ser um médico, mas é muito melhor que fosse um médico. E eu perguntei naquele dia lá, quem que vai fazer pesquisa clínica? 1 ou 2 levantaram a mão. Eu perguntei, quem que vai fazer empreendedorismo? Eles olharam para mim e falaram, empreendedorismo? Nem sei o que é. Isso há 4 anos atrás, nem sei o que é. Esse professor tá maluco? Não, isso não é profissão, isso não é... Então, ainda existe esse preconceito. Então, essa ideia de abrir o leque e poder mostrar que a medicina não é somente assistência, a assistência faz parte da medicina, mas que você pode seguir uma série de caminhos. Por exemplo, no Paciente 360 agora, Cauê, a gente contrata médicos editores. O cara tá lá, tem 2 médicos lá comigo, o que ele faz? Ele edita o caso, ele precisa ser médico, porque ele vai ver o caso clínico que vai para a plataforma. Ele precisa ser um médico bom. Eu aposto que você já se perguntou para onde que a medicina está caminhando nos próximos anos e como é que você pode aproveitar todas as oportunidades desse surgimento das novas tecnologias, inovações, para se diferenciar nesse mercado e continuar competitivo, apesar de todas as mudanças que estão acontecendo cada vez mais rápido. Se você realmente tem essa dor, eu te convido a conhecer a HackMed Conference, que vai acontecer no dia 18 de agosto, dentro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, trazendo as principais tendências do mercado de saúde e justamente te mostrando os caminhos que você pode percorrer para ser um profissional mais condizente com as necessidades do século XXI e também mais condizente com as necessidades do mercado nos próximos anos. Aproveite essa oportunidade, se inscreva agora e não perca tempo. Te vejo lá. Bem-vindos a mais um episódio aqui no nosso podcast. Aqui a gente tem por objetivo trazer pessoas da área da saúde que podem servir como inspiração, como exemplo aí para quem ainda está na universidade ou se formou, tem interesse por inovação, por empreendedorismo, por outros assuntos que vão além da medicina só que a gente aprende na nossa formação mais tradicional. E hoje o convidado é o Manuel Canezin, ele é cardiologista, hoje também empreendedor, empresário, fundador de uma startup na área de educação médica chamada Paciente 360, que eu aqui no HackMed tive a oportunidade de conhecer e inclusive investir, né? Somos hoje aí parceiros, investidores na Paciente 360. Então uma felicidade muito grande de trazer você aqui, Canezin. Já teve uma experiência muito grande na área de cardiologia, como professor também universitário, professor titular na UEL. E hoje está à frente aí dessa empresa que com certeza vai transformar a educação médica nos próximos anos. E a gente aqui no HackMed está ansioso para ver os próximos capítulos. Então, Canezin, obrigado pelo seu tempo, por estar aqui com a gente hoje. É uma honra poder bater esse papo com você. E eu tenho certeza que o pessoal que está acompanhando a gente vai conseguir extrair muito conhecimento dessa conversa. Obrigado, Cauê. Eu que agradeço. Acho que não só você, o pessoal da HackMed. E é uma honra estar aqui, muito grande. A gente estava conversando antes, muita coisa legal, né? A admiração é recíproca aí que eu tenho por vocês e, né, particularmente por você, um jovem aí empreendedor, saindo de uma universidade boa, querendo fazer a coisa diferente, né? Com um grande espaço hoje para se fazer isso. Então é um prazer estar aqui e é muito legal a gente bater esse papo. E hoje a gente vai falar sobre muitos assuntos, a gente vai falar um pouco sobre a carreira do Canezin, contar um pouco da história dele, como é que ele chegou aonde ele chegou, o que ele tem visto aí sobre os caminhos, as perspectivas para quem está se formando hoje na medicina, ou enfim, quem está terminando aí residência também, ou já está atuando no mercado. E depois também um pouquinho sobre a visão dele sobre o modelo também de ensino no Brasil, a educação médica e o impacto que todas essas novas tecnologias, startups têm causado aí no nosso cenário, tanto no Brasil quanto no mundo. Eu queria agradecer, né, nossos parceiros, patrocinadores aqui, então a Manoli por ceder o espaço aqui pra gente, Unicred também, que tem apoiado todas as nossas iniciativas. Dizer também que se você tem interesse por esses assuntos, depois dá uma olhadinha no nosso site, vou deixar o QR Code aqui na tela para você conhecer um pouco mais do HackMed, o HackMed Club, nossa comunidade de empreendedores e entusiastas da área de inovação, empreendedorismo e saúde. Então, Canezin, eu queria puxar o primeiro tema pedindo para você contar um pouco da sua história, assim, como é que foi o seu contato com a medicina e por que você escolheu
atuar como... escolher nessa profissão? Acho que isso é uma coisa que as pessoas me perguntam, principalmente quem ainda está prestando vestibular ou está no começo da faculdade. Pô, como é que eu sei que a medicina é para mim? E aí eu queria saber como é que foi para você esse processo de decisão. É uma boa pergunta, Cauê. É uma pergunta, acho que todo jovem agora gostaria de ouvir um pouco de cada experiência de cada um que já passou por isso, né? A medicina, como você sabe, hoje a gente toma essa decisão muito cedo, né? A gente toma decisão com 17 anos, com 16 anos às vezes, né? Eu entrei na faculdade com 16 para 17, então é muito cedo, né? Pouco você sabe, né? Então, há 25 anos atrás, quase 30 anos atrás, não tinha muita opção, né? A gente era engenheiro, médico ou advogado, se quisesse fazer alguma coisa diferente. Hoje as opções são inúmeras, né? Mas minha mãe falava isso pra mim ainda. Ainda fala, e ainda fala. Isso ainda ficou na memória, né? Ainda fala isso, né? Você é novo, isso ainda bobear, ainda falava 95, isso, né? Minha mãe falava. Então assim, essa mentalidade é difícil mudar, né? É difícil mudar, mas está mudando. E você é uma das pessoas que está ajudando a mudar isso, né? A gente, né? Eu também estou ajudando e a gente tem que contar nossas experiências para que essas mudanças ocorram, né? O mercado está aí, enorme, cheio de possibilidades. E não necessariamente na medicina, na engenharia, no direito, né? A minha veio através do meu pai, que me influenciou, ele era cardiologista, médico, né? E eu queria ajudar de alguma forma o mundo, mas você pode ajudar o mundo de várias formas, sendo empreendedor, sendo advogado, sendo médico, sendo engenheiro, né? E eu queria ajudar as pessoas, né? E eu, com 12 anos, fiquei diabetes tipo 1, eu acabo falando muito pouco disso, porque quando não vem no assunto, né? E isso tem a ver com a minha história. Então eu acabei isso, e eu falei, não, eu preciso ajudar as outras pessoas e eu quero descobrir a cura do diabetes tipo 1. Coisa de adolescente, de criança, né? E eu fui atrás disso. Então eu mandava carta para um professor que descobriu que a diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, Frank Bottaso, em Londres, da Universidade de Londres, do Hospital Perry, mandava carta para ele, depois do 3º ano, sempre mandava, e uma hora ele me respondeu, quando eu estava quase no 6º ano, né? Então, vem para cá e fica aqui, vamos experimentar você. Aí eu fiquei com ele lá, um período, 1 ano, comecei a fazer clínica na universidade lá na Inglaterra, e aí eu comecei a enxergar que tinha muita coisa que se abria o leque lá, né? E ele era um italiano muito... que lavava, passava e cozinhava, fazia muita coisa. Então ele foi um mentor. Então, falando isso, aquilo que a gente estava falando antes, é legal você ter um tutor, você ter um mentor, né? Você ter alguém que você se espelhe e fale, puxa, esse cara fez isso, eu vou conversar com ele. E isso me espelhou muito e eu conversei muito com ele ao longo do caminho depois. Isso me ajudou bastante a eu chegar onde eu cheguei. Eu acabei fazendo uma carreira universitária, né? Mas ele acabou sendo um tutor bem legal para mim. Você ficou quanto tempo lá, Canezinho? Eu fiquei 1 ano, pouco tempo, porque daí ele virou e falou assim para mim, falou, olha, agora você precisa decidir, porque a gente precisa tocar nosso serviço aqui. Ou você vai trabalhar com a gente, vai fazer imunologia clínica, vai fazer a residência em clínica, depois de ter feito pesquisa clínica, ou, né, você tem que voltar para o Brasil, né? Eu lembro até hoje, no Orelhão, lá em Londres, naquela época eu ligava uma vez por semana para meus pais, não tinha celular, não tinha nada, chovia muito lá, né? E ainda chove. Eu liguei e falei, vou voltar porque eu morava sozinho, com 22 anos, em 3 anos. A Inglaterra, naquele momento, eu decidi que não era aquilo que eu queria fazer, imunologia clínica, e voltei para o Brasil e acabei fazendo a carreira de cardiologia. Isso foi logo depois de você terminar a faculdade. Você tinha um diploma já de médico. Tinha um diploma de médico, exatamente. Mas você não podia atuar lá como médico. Não atuava como médico. Eu passava visita com outros colegas, fiz 6 meses de pesquisa clínica e depois comecei a fazer clínica médica. E aí eu ia fazer o board para fazer a residência lá, né? Só que daí... E para atuar lá você precisa ter residência. Precisa ter residência. Para atuar lá precisa ter. Mas eu tinha que tomar essa decisão. Ou eu ficava lá, e se eu fizesse a residência lá, eu ia ficar a vida inteira lá. Né? Que é um sistema de saúde diferente, parecido com o Brasil, mas diferente. Tem semelhanças, né? Semelhanças, mas diferenças. Muito público, diferente do americano, né? É muito diferente do americano. Bem interessante. Mas não era aquilo que eu queria para mim, morar na Inglaterra minha vida inteira. Entendeu? Então eu tomei a decisão de voltar. Aí eu voltei para São Paulo, acabei de fazer cardiologia no INCOR, acabei de fazer toda a trajetória, acabei fazendo doutorado lá e fui para Londrina. E fiz a carreira, aí fiz uma carreira desde professor adjunto, que você entra com doutorado, pensei em concurso. Entrei naquela época, estava começando o PBL na UEL, foi a primeira universidade do Brasil a fazer o Problem Basic Learning, ensino. Comecei a estudar muito ensino e cardiologia, então eu fazia as duas coisas ao mesmo tempo. Estudava ensino, cardiologia, criava cursos, algoritmos, né? Fui uma das pessoas que implantou a CLS no Brasil, abri mais de 20 centros de ACLS no Brasil, né? Ajudei a abrir esses centros, né? Dava cursos todo final de semana e com isso eu fui aprendendo muito de educação, estudando muito educação, né? Metodologia ativa, PBL, Team Basic Learning,
todo o processo de educação médica, que você sabe muito bem e gosta muito também. Mas fiz isso carreira. tudo aprendeu pelo seu interesse pelo assunto e porque você usava isso no seu dia a dia também. Usava isso no meu dia a dia, usava isso nos cursos, né? Aí a gente acabou criando um curso há 15 anos atrás, a gente chama SAVIC, Suporte Avançado de Vida em Insuficiência Cardíaca, com algoritmos, com manequim de simulação. Esse curso hoje é dado no Brasil inteiro, nos Estados Unidos, de algumas partes da Europa. Então a gente foi criando algumas ferramentas para isso. E aí fiz carreira na UEL, né, até professor titular, né, há 4 anos eu prestei concurso de professor titular, e agora, esse ano passado, eu acabei fazendo uma aposentadoria precoce aí, me afastando por motivos aí que nós comentamos aí que são bem legais. Que hoje está à frente da paciente 3060. Foi aí que foi o afastamento, né? Tá à frente do paciente 360, né? Faltava 5 anos para eu me aposentar, eu tinha que tomar uma opção, né? Uma opção, olha, ou eu continuo na UEL e deixo o paciente 360 com os 2 founders, né, que é o Rodrigo e o Fabrício, que foram 3 pessoas. Eu sempre falo, né, você precisa ter pessoas perto, que sejam melhores que você e que te complementam. Né? Então eu falo isso dos meus co-founders, né, o Fabrício e o Rodrigo, eles são mais novos, né, os 2 eu chamo os meninos, têm 40 anos, e eles complementam em diferentes áreas. Né? Então é bem legal, isso foi um complemento muito grande, foram meus alunos. E hoje o Paciente 360 é a primeira plataforma hoje no mundo humanizada, interativa, realística, que simula os casos clínicos, né, do começo ao fim, ou seja, numa jornada inteira do paciente. Então é algo realmente bem inédito e a gente tem muito orgulho de hoje ter aí, né, quase 20 mil alunos de universidades, não só no Brasil, quanto fora do Brasil também, e profissionais já utilizando, e tem tudo para crescer bastante. E vocês, né, entraram conosco nessa empreitada, ser aí do pessoal do HC, da USP, é uma honra estar com vocês aí nesse projeto. Não, pô, a gente acredita bastante e com certeza tem todo o potencial aí para crescer muito. Acho que o pessoal vai ainda ouvir falar bastante de vocês. Assim, eu acho que a sua fala tem vários pontos que eu queria puxar desse resumo que você fez da sua carreira aí. O primeiro ponto, voltando lá atrás, na época de faculdade, uma coisa que eu percebo muito, que o perfil de algumas pessoas que acabam tomando algumas decisões diferentes, acaba sendo muito por conta de algumas oportunidades que elas têm durante a sua vida, até seguindo um pouco do currículo tradicional, mas acabam abrindo algumas oportunidades que fazem mudar a nossa visão. E muitas das pessoas têm essa visão depois de viver fora do Brasil, né? Tem uma experiência de 1, 2, 3 anos fora que acaba abrindo a cabeça. Eu queria puxar justamente esse assunto. Como que você enxerga hoje a importância de um aluno que está na faculdade, ou está se formando, ou está na residência, viver uma experiência fora do Brasil? Assim, você acha que é importante, impacta a carreira? Queria que você trouxesse a sua visão sobre isso. Cauê, eu sou suspeito para falar, né? Eu sou suspeito, mas assim, totalmente. Infelizmente, o nosso modelo universitário, ele está 100 anos atrasado. Quase 100 anos atrasado. Então a gente tem um modelo, e esse modelo não só para a medicina, esse modelo no geral. Nós estamos muito atrás de um modelo universitário onde você possa, um menino de 17 anos, 16 anos, optar por várias coisas que ele quer fazer na vida. Você não pode botar um menino de 16, 17 anos e falar, você vai fazer medicina. A chance dele errar ou viver frustrado a vida inteira é muito grande, porque dificilmente alguém abandona a medicina. Mesmo que não goste, a pessoa às vezes faz o curso não gostando, e aí vai trabalhar, aprende a gostar, ok, mas é o trabalho dele. Mas, e aí a família começa a falar, não, você vai desistir da medicina, foi tão difícil, agora você vai desistir, tem toda uma pressão social ali. E parece jargão falar que você tem que gostar daquilo que você faz. Óbvio, e tem que amar aquilo que você faz, e aquilo tem que te trazer algum retorno, e só traz retorno financeiro se você ama aquilo que você faz, porque a consequência não pode ser imediato o dinheiro, a consequência tem que ser gostar daquilo que você faz, para você se entregar e ter esse resultado financeiro que você deseja para prover tua conta, pagar tuas contas, pagar teu bem-estar, pagar tua família, trazer comida para casa. Então, assim, isso é super importante, tanto que não só eu tive essa experiência, quanto as minhas 2 filhas, acabou desde que elas começaram lá atrás, antes do colegial, eu ia para Disney, fui para Disney
2 vezes com elas lá, só que eu parava na Universidade da Flórida, mostrava para elas, olha o banheiro aqui como é que é, porque naquela época elas não tinham compreensão do currículo, mas pelo menos elas viam que um banheiro era mais sujo que o outro, mostravam para ela, olha o campus aqui como é que é. Daí, ao longo como elas foram crescendo, a gente viajava, entrava dentro de uma universidade, olha o currículo daqui, olha o currículo daí. E as duas fizeram a universidade fora. Uma com bolsa, lutaram, outra com meia bolsa. Então, se formaram, uma está lá há 7 anos, vai voltar para o Brasil, mas outra está lá fazendo. Então, assim, por quê? Porque ela, por exemplo, a mais velha, eu digo isso para mim, ela foi sem saber o que queria fazer. Ela entrou na universidade com 17 anos e aí ficou 2 anos undecided, que a gente fala, né? Você entra e não precisa decidir de imediato. Você testa várias coisas. Então, ela fez arte, ela fez ciência, ela fez economia, ela fez de tudo um pouco, e aí ela começou a ver que ela gostava de comunicação, fez economia, fez ciências políticas, fez 2 médios, e isso é muito legal, você ser exposto a várias coisas que no Brasil não acontece. Faculdade do Brasil, você entra em engenharia, você vai fazer engenharia, você não é exposto a nada, né? Então, eu acho que isso é um pecado muito grande. Então, eu acho que isso que você falou, quem tiver a oportunidade, quem puder criar essa oportunidade para si mesmo e ficar 6 meses fora olhando, né, como é que é o currículo de uma universidade, principalmente nos Estados Unidos, mas também na Europa, né, elas também têm são currículos bem diferentes das nossas, vale a pena, sim, Cauê. Concordo. Acho que para mim também foi um divisor de águas ficar fora do Brasil, ver outras realidades. Acho que no meu caso, mesmo indo para medical school, né, fiquei 1 ano em Harvard, sim, mas assim, lá a cabeça das pessoas totalmente, é diferente. Né? E eu conheci um pessoal que pensava muito fora da curva lá. Você fala assim, pô, cara, o impacto que a gente pode causar no sistema de saúde pode ser maior do que só exercendo ali a medicina tradicional, em que você tem um poder limitado, né, de atuação. Sim. Acho que esse é um outro gancho que eu quero puxar da nossa conversa, né? Mas, enfim, concordo 100%. E acho que sempre recomendo para o pessoal que acompanha aqui, se tiver essa oportunidade, eu acho que o custo-benefício, assim, é incomparável, assim. Mesmo que, vou atrasar 1 ano a minha formação como médico. Vou gastar o dinheiro que eu juntei, sempre tem alguma coisa, mas vale a pena. Exato. Vale a pena. Eu acho que é um investimento. Se você puder, vai. Eu acho que vale a pena. E pode transformar toda a sua visão de mundo também. Tem até um livro que eu sempre falo aqui nos podcasts, não sei se você conhece, Canezinho, que é o Roube como um Artista. Já viu esse livro? Já vi. Austin Kleon. E ele fala sobre muito de criatividade, né? Um dos pontos que ele fala muito é você tem que sair do ambiente onde você está para conhecer como as outras pessoas enxergam. Porque esse é um dos maiores gatilhos para você ser criativo, né? Você pegar conhecimentos de pessoas que pensam diferente de você e ir para uma outra realidade, uma outra cultura, acaba abrindo a nossa visão nesse sentido. Sim. E aí, então, você viveu essa experiência internacional, percebeu que não queria trabalhar com aquilo que você foi fazer, mas voltou com a cabeça um pouco diferente de quando você estava aqui no Brasil. E aí decidiu fazer cardiologia. Fiz cardiologia. E aí ficou quantos anos? Fiquei 6 anos no INCOR. 6 anos no INCOR. E aí voltou para Londrina, era onde sua terra de origem. Sim, aí voltei para Londrina, acabei conhecendo minha esposa, e aí eu ia ficar em São Paulo, mas ela tinha coisas em Londrina, e aí a gente falou, meu pai estava lá trabalhando, falei, quer saber, eu vou prestar concurso na UEL, eu gostava de educação também, né? Eu estava já fazendo alguma coisa de educação mesmo, acabando a residência, acabando o doutorado, e acabei prestando concurso na UEL, e entrei na UEL na época que estava começando o PBL, estava mudando o currículo tradicional para o Problem Based Learning. Foi o momento que eu entrei na UEL como concursado lá, ainda como professor assistente, estava mudando como adjunto já, porque eu estava acabando meu doutorado, então você já muda para adjunto. Então, e fiquei esses 20 e tantos anos lá dentro da UEL, aprendendo bastante. E quando que você descobriu esse seu interesse por educação, assim? Foi muito cedo. Eu acho que isso foi muito cedo. Eu acho que foi tão cedo quanto você, eu digo. Foi no momento que eu comecei a ver. Por exemplo, é muito engraçado isso, Cauê. E até eu falo para as pessoas, quando você está ensinando, quando você está mais aprendendo do que ensinando. E quando você está, por exemplo, num curso de metodologia ativa, quando você coloca 10 pessoas dentro de uma classe, numa CLS, por exemplo, que foi onde começou a minha história, muito. Né? Eu comecei a dar a CLS, fazer um curso de instrutor, prestei, quando chegou no Brasil, há 20 anos atrás. Eu gostei tanto que eu estava lá num grupo com 10 alunos, né, numa estação, que a gente chamava, e o diálogo era muito grande, a interação era muito grande, não existia um professor de pé lá de gravata dando uma aula. Então, esse modelo de metodologia ativa, esse modelo de você interagir, esse modelo de você poder humanificar essa educação, de você ouvir os outros,
mesmo que esteja errado, você dá um feedback, construir para fazer com que ele construa um raciocínio da base que ele tenha aprendido no passado dele. Ou seja, isso fideliza muito mais a educação, isso retém muito mais o conhecimento. Então, aí eu ficava apavorado. A hora que eu chegava na UEL, eu tinha que dar uma aula no PowerPoint, onde vários alunos dormiam, né? E agora, recentemente, há 4, 5 anos atrás, ou entregar um PDF para um aluno no tutorial, né? Um PDF de um caso clínico, ou mostrar um PDF na tela, e meus alunos todos lá com WhatsApp, ou cheio de plataformas na mão, e eu mostrando um PDF para eles. Então, assim, isso foi o nosso gap, né? Até para evoluir para o paciente 360, a dor que a gente começou a sentir. Então, eu comecei a ficar um pouco frustrado naquele momento, né? E isso fez com que essa frustração anima a gente, anima para falar, não, eu posso fazer mais, né? Eu posso fazer mais. Eu acho muito legal isso, porque a gente fala muito no empreendedorismo, quando a gente fala para as pessoas que participam dos nossos programas, que você tem que começar pela dor, né? Você tem que começar sempre tentando resolver um problema que é relevante para a sociedade, para as pessoas, porque se você começa sem ter um problema de fato para ser resolvido, a chance de você criar algo que ninguém quer é muito grande, né? E eu acho que vocês perceberam realmente uma dor, uma necessidade que já existia na nossa formação, mas a gente tem um gap na formação como médico também, que é o outro lado de saber sobre tecnologia, sobre negócios, que é uma coisa que parece às vezes até que a gente não pode falar sobre isso dentro da medicina. Boa. E você percebeu essa necessidade, mas você já percebeu que isso era uma oportunidade de negócio? E como que foi essa transição? Boa pergunta, Cauê. Eu até falo, para quem está vindo a gente, eu tava lá, eu falei pro Cauê aqui, eu estava lá na UEL, agora antes de sair de professor titular e me aposentar, tinha uma última turma que eu estava dando uma aula, tinha uns 60 alunos sentados numa aula de PowerPoint, que todos os alunos assistem, né? E eu perguntei, acabou a aula, eu perguntei, pessoal, daqui, eram alunos do 4º ano, que a cardiologia dá, pessoal, daqui, quem vai fazer pesquisa clínica? Eu queria alguma coisa diferente do que assistência. Né? Porque, na verdade, esse modelo de assistência que a gente estava conversando é um modelo que, ok, é importante ter médico assistente, mas é importante ter médico em outras áreas. E você precisa fazer medicina para isso. Você precisa ter um médico que seja administrador do hospital, que seja médico. Ele tem que ter um MBA, mas ele precisa... Seria melhor se ele tivesse feito medicina para ser um administrador do hospital, porque ele vai enxergar o hospital como um todo. Então, não que um administrador de hospital não tenha que ser um médico, mas é muito melhor que fosse um médico. E eu perguntei naquele dia lá, quem que vai fazer pesquisa clínica? 1 ou 2 levantaram a mão. Eu perguntei, quem que vai fazer empreendedorismo? Eles olharam para mim e falaram, empreendedorismo? Nem sei o que é. Isso há 4 anos atrás, nem sei o que é. Esse professor tá maluco? Não, isso não é profissão, isso não é... Então, existe ainda existe esse preconceito. Então, essa ideia de abrir o leque e poder mostrar que a medicina não é somente assistência. A assistência faz parte da medicina, mas que você pode seguir uma série de... Por exemplo, no Paciente 360 agora, Cauê, a gente contrata médicos editores. O cara tá lá, tem 2 médicos lá comigo, o que ele faz? Ele edita o caso, ele precisa ser médico, porque ele vai ver o caso clínico que vai para a plataforma. Ele precisa ser um médico bom. Então, só que ele não quer fazer assistência, ele quer estar fazendo o caso clínico, ele quer estar montando o caso clínico, Então, assim, é uma profissão. É uma profissão. Então, tem 1001 profissões em medicina que não precisa ser necessariamente assistência, tradicional assistência. Então foi aí que eu comecei a enxergar um pouquinho além da curva aí. E aí você foi buscar esses conceitos mais de negócios, de tecnologia em outros lugares? Alguém te abriu essas portas? Como é que foi essa... Não, aí a gente, como médico, a gente aprende muito aí atrás, né? Acho que isso é outro aprendizado na carreira de medicina, né? A gente se vira, né? Porque a medicina, apesar de aprender só medicina, que é um erro, na faculdade não tem gestão, não tem empreendedorismo, né? É legal, tem muitas faculdades já estão colocando isso, né? Já estão colocando, hoje o médico não sabe fazer a gestão do seu consultório muitas vezes, né? Isso é ruim, mas eu comecei a ir atrás, eu comecei a me preocupar o que eu poderia fazer de curso, o que eu poderia aprender, né? Onde eu poderia aprender, o que eu poderia ler, né? Eu pensei em fazer um MBA, mas falei, não vou fazer um MBA agora, mas eu posso conseguir informação em outros lugares, comecei a frequentar locais que pudessem me trazer informação. Então, foi isso. E aí chegamos à conclusão de que eu e meus 3 sócios, que a gente poderia, sem dúvida, depois de alguns erros, montar uma empresa que pudesse trazer a educação médica de uma forma não tradicional, de uma forma diferente e que pudesse oferecer um índice de aprendizagem maior do que o tradicional, ou seja, maior do que um PowerPoint, maior do que apresentar simplesmente um caso clínico num Zoom Meeting.
Então, criar uma plataforma que pudesse trazer, eu sempre brinco, trazer o paciente para dentro de casa, trazer o paciente para dentro da sala de aula. Então, é isso que nós fizemos com o Paciente 360. Não, isso é muito legal. E tem um ponto que também a gente gosta muito de falar aqui na inovação, no HackMed, eu sempre tento transmitir isso, principalmente pro profissional de saúde que muitas vezes não consegue entender essa lógica. Assim. Quando a gente fala de inovação, eu sempre falo, a gente tem que pensar em 3 grandes pilares, né? A gente tem que pensar em algo que é uma necessidade real das pessoas, então um problema relevante, que tem a tecnologia disponível para ser feita, aquela solução ser construída, e tem que ter uma parte de negócios que você entenda como vai fazer aquilo parar de pé financeiramente. Sim. E muitas vezes a gente esquece desse lado também, né? Parece que na saúde a gente não pode muitas vezes falar sobre isso, né? E você, sendo professor titular, tendo esse cargo dentro de uma instituição tradicional, sentiu algum tipo de dificuldade de realmente ter essa visão empresarial? Muito. Isso é algo que... Foi uma barreira, você veio? Uma barreira enorme. Uma barreira que tem que ser quebrada. Né? Principalmente na universidade pública, né? A universidade pública, qual que é o grande defeito a maior? Não são todas, né? Mas a maior parte das universidades públicas, elas se fecham dentro delas, né? Porque é um serviço estatal, e aí esse serviço ele é financiado pelo governo, né? O salário e tudo isso. E muitas vezes os profissionais acabam fomentando muito dinheiro de iniciativa governamental, do governo. E não vem financiamento de iniciativa privada. Isso faz com que você muitas vezes não enxergue o mundo lá fora. Então, o mundo lá fora é muito diferente de dentro da universidade, né? E isso às vezes é um gap muito grande entre o sistema universitário. É o que gera um gap muito grande no sistema universitário brasileiro, principalmente público, né? Então eu tinha muito esse lado na UEL, né? Muitas vezes eu fui taxado de, né, olha, você está fazendo um negócio para ganhar dinheiro. Sim, estou fazendo um negócio para ganhar dinheiro, mas estou publicando trabalho aqui dentro da universidade, também é para ganhar dinheiro. Então, assim, tem nada de errado nisso, né? É um negócio que se sustenta e que gera educação e que tem uma missão. Eu acho que a gestão financeira era necessária para financiar o negócio e para financiar quem está trabalhando nesse negócio, né? E sem isso, você não, como você falou, você não mantém o negócio. Então, é muito importante que você tenha uma missão, né? Eu acho que sem missão, nada funciona. Se você falar, eu vou criar um negócio só para ganhar dinheiro, olha, já começa um pouco errado, né? Não, mas se você tem uma missão em algum negócio, você fez um MVP, fez um POC, funcionou, teve retorno, né? Eu sempre brinco, a gente vendeu um caso de paciente 360, antes de fazer o paciente 360, a gente não tinha. A gente vendeu e não tinha. Precisamos resolver isso. Esse é um clássico. Era a dor daquela pessoa naquele momento. Foi para uma indústria farmacêutica na época. A gente trabalha muito com indústria farmacêutica, além de universidades. E ele queria alguma coisa diferente. Não, Canezinha, eu não quero manequim, eu não quero nada. Você não tem nada para oferecer. Eu falei, tenho sim. Não tinha nada. Não tinha nada. Não tinha. E aí sentou eu, Rodrigo, Fabio, levei para eles, o que nós vamos fazer? Não, podemos fazer isso, fazer aquilo, vamos tentar simular isso. E foi daí que foi surgindo o paciente 360. É legal, isso a gente brinca que chama de antecipação de verdades, né? Você está antecipando a verdade. Não, eu tenho, vou dar um jeito e você vai lá depois e dá um jeito de entregar aquilo, né? Na dor, né? Exato. E só para o pessoal que está acompanhando, a gente não entende muito do tema, né? MVP é o que a gente chama de produto mínimo viável, né? Que é, assim, resumidamente, a maneira mais simples, barata e rápida que você tem de comprovar que a sua ideia faz sentido para as pessoas. Tem várias formas de você fazer isso. Uma delas, acho que é um pouco do que o Canezinho fez, um pouco do que a gente fez aqui também no HackMed, que é lançar o produto, a ideia, pelo menos trazer para as pessoas o que seria e ver se tem demanda para aquilo existir, né? No seu caso, até foi... A pessoa veio com a necessidade e você falou, putz, eu consigo fazer isso, mas você não colocou de início um monte de dinheiro para depois descobrir que aquilo era uma necessidade. Porque é para isso que serve o MVP, para você evitar de gastar dinheiro desnecessário. Exatamente. Então, esse é um conceito importante porque é justamente isso. Tem muita gente que sai desenvolvendo e gastando dinheiro com coisas sem saber se aquilo realmente vai para frente, né? É um dos maiores riscos, assim. Maior causa de mortalidade de negócios e startups no começo. Como é que você conheceu, assim, os seus sócios? Você falou que eles eram seus alunos e de onde veio a ideia de chamá-los para se juntar, assim, a paciente? Então, isso vem também de você ter pessoas próximas que são pessoas, eu brinco, né, sempre melhores que você, né, e pessoas que enxergam, que têm uma visão semelhante, né, e que tem essa visão de empreendedorismo também. Então, tanto o Rodrigo quanto o Fabrício, né, o Rodrigo, ele
vivia no Dante, ele acabou fazendo residência no Dante, e o Fabrício na UEL Clinic, na Escola Paulista de Cardiologia, 3 cardiologistas suspeitos, né? E os 2 foram alunos de ACLS foram alunos meus, o Fabrício na faculdade, o Rodrigo depois no ACLS. E a gente sempre conversava. E tinha um centro de treinamento que eu mantia de ACLS lá na UEL, para manter os alunos, para treinar os alunos. O Rodrigo tinha no Dante e o Fabrício na Escola Paulista, vinculados a três universidades. Aí o Fabrício queria mudar para Londrina e me procurou lá, né? E aí a gente falou, por que nós não vamos abrir um centro de treinamento junto, de metodologia ativa de ensino? Algo diferente, criar algo diferente. Foi daí que começou com a CLS, mas a gente saiu da CLS rapidinho, em um ano. A gente dá hoje a CLS, o nosso grupo ainda dá a CLS, mas não é o foco. O foco a gente enxerga agora que o foco você consegue entregar muito mais com uma plataforma como o Paciente 360, que é o que a gente foca, porque você entrega o cognitivo, o psicomotor, o afetivo. E você entrega isso de uma forma horizontal, né? De uma maneira clínica. Você não tem aí a compressão torácica, mas isso faz parte do ciclo do aprendizado. Então a gente acabou, os 3 tinham isso em mente, né? E por que não formar fazer um MVP, um POC, né? E isso foi dando tão certo que a gente nesses últimos 4 anos, né? A gente não teve investimento, o Fabrício também acabou parando de fazer assistência, o Rodrigo também parou de fazer assistência e eu também parei de fazer, né? Não parei, mas assim, migrando 100% do tempo para o Paciente 360. Isso não quer dizer que eu não sou mais médico, Cauê. Isso continuo mais médico ainda, que eu costumo falar. Eu atendia 20 pacientes por dia. Hoje eu não atendo mais, mas eu ajudo muito mais pessoas com o que eu faço hoje do que o que eu fazia atendendo 20 pacientes. Então é esse raciocínio que eu acho que vale muito para vocês que estão aqui nos assistindo, né? Para quem é mais novo e quer fazer medicina e fala, não, mas se eu não fizer assistência, eu não sou médico. Não, pelo contrário. Às vezes você consegue ser muito mais médico não fazendo assistência, Cauê. Isso é um recado que eu queria deixar aqui também. Porque hoje me sinto muito mais médico do que eu me sentia limitando o atendimento, às vezes, que eu fazia. Eu trabalhei muito com emergência no começo da minha carreira, atendendo aí, às vezes, 15, 20 pacientes no consultório por dia. Hoje, eu sei que eu tenho uma plataforma, que eu faço casos clínicos, onde eu entrego esse ensino para mais de 30, 40, 50 mil pessoas que estão usando isso nos seus pacientes. Então, é bem legal você ter esse sentimento e saber que você está ajudando, sem dúvida, impactando lá na ponta, nos pacientes, né, e na vida de pessoas, treinando melhor profissionais de saúde e médicos. Né? E provavelmente, se você não fosse médico, não tivesse percorrido todo esse processo, você nunca teria tido a idea de criar uma plataforma como essa. Jamais. Você só entendeu isso justamente por ser médico, entender a experiência na formação do médico. Ninguém nasce sabendo. Isso vale para as outras profissões também. Ou você se esforça, se estuda, vai ter barreira, vai quebrar cara, vai apanhar, vão falar mal, vão falar. Sentou uma vez, eu apresentei a plataforma, Fabrício Rodrigo, sentava com universidades, apresentava a plataforma, apresentei a ideia para várias pessoas. Vocês vão fazer isso? Por que ninguém nunca pensou nisso e vocês estão pensando? Não, tá bom. Então ia lá, apanhava, ia de novo, vamos fazer um MVP. Né? Então, assim, o mais importante, se tiver que deixar um recado aqui, Cauê, é resiliência de um MVP que você tenha feito ele adequado, que você enxergue que aquilo tem viabilidade. Ou seja, claro, não adianta fazer um POC, um MVP que não tem viabilidade, mas se você enxerga aquilo, que você acredita nisso, e você ouviu um primeiro e um segundo não desista. Né? Continue fazendo, né? Pode ser que você nunca vai ouvir um sim muito rápido, né? Você só vai ouvir um sim quando você tiver no mercado esse produto, ele estiver sendo vendido e alguém estiver usando. Aí sim, eu voltei para os mesmos lugares que me falaram não, e esses lugares compraram o produto hoje. E estão com o produto nas suas indústrias farmacêuticas ou nas suas universidades, ou estão usando. Então, assim, o empreendedorismo é isso, né? É como a vida, né? Você tem que ter uma resiliência, né? Concordo. E você acha que nesse ponto você encontrou assim o seu propósito? Você acha que isso é algo que fez a diferença para você tomar essa decisão de ficar de cabeça na Paciente 360? Ah, total. Eu acho que essa decisão de largar uma carreira de médico, eu ia demorar 5 anos para me aposentar como professor titular de uma universidade. E você... Não é largar, né, Cauê? Na verdade, eu não digo largar. Eu ainda me considero um professor, eu sou professor. Eu não estou vinculado a uma universidade, sou professor colaborador lá na UEL, estou ajudando. Mas
eu me sinto muito mais útil hoje, né, com a plataforma Paciente 360, porque também dentro da universidade com meus 80 alunos que eu dava. Então, assim, é muito pessoal isso. E os professores que estão lá, que gostam do que estão fazendo, muito bem, que continuem fazendo isso. Isso é muito pessoal também. Você tem pessoas que não gostam de empreender, né, que não gostam de aceitar desafios, que são mais cômodos naquele processo, fazer assistência, ou que querem fazerem outros desafios. Ok, né? Isso não tem nada de errado. Mas para mim, eu precisava de um desafio, né? Eu precisava de um desafio no dia a dia. Então eu acho que isso... e hoje eu estou bem cômodo. Hoje eu estou bem cômodo, no bom sentido, né? Porque é uma correria danada. Mas assim, até te falando aqui agora, a gente acabou de fechar com um grupo de pós-graduação de Portugal, né? Com vários casos. Então, assim, está sendo bem legal. A gente teve um trabalho aprovado no Congresso, né, europeu, né, de educação médica. Então, assim, tem uma série de coisas andando com a plataforma, né? Tivemos essa parceria com vocês e um investimento também de um player grande na plataforma que vai ser anunciado junto com vocês. Então, assim, para nós está crescendo. É um começo de uma mudança realmente de uma ferramenta a mais num padrão de ensino não só brasileiro quanto mundial. Então vamos falar de um assunto um pouquinho mais aprofundado aqui, porque eu acho que para quem já entende um pouquinho desse assunto, acho que vai ficar interessante também. Como é que foi essa virada de chave para vocês que vieram no modelo que a gente chama de bootstrapping, do dinheiro próprio, né, de faturando e mudar para buscar um investimento? O que fez vocês mudarem? Vou para o mundo do venture capital, o mundo do investimento de risco, crescimento acelerado, em comparação com o modelo que vocês estavam vindo antes? O que fez vocês mudarem de decisão? Boa pergunta, Cauê. Assim, isso, a gente estava muito na dúvida disso, porque a gente já tinha feito o break-even, né? A gente já tinha feito... Não, só parênteses, break-even, pessoal, é quando, né, quando a gente tem uma receita, ela equipara o custo que você tem ali para o desenvolvimento da sua solução. Basicamente, ali o caixa está zerado, né? Você está ganhando tanto quanto você gasta na sua empresa hoje. A gente, já com faturamento, a gente já tínhamos faturamento, já tínhamos distribuição para os sócios, né? E já estava crescendo, já estávamos... Então, assim, a gente teoricamente não precisava abrir empresa, mas a abertura da empresa, ela, acima de tudo, é estratégica. Porque quando você abre a empresa, você abre para... Ela pode ser estratégica, ou pode ser por dinheiro. No nosso caso, foi estratégica, né? Não fala que você não precisa do dinheiro, você sempre precisa do dinheiro. Com mais dinheiro, você vai investir mais na empresa, a chance da empresa crescer mais rápida é maior. Então, mas a gente pensou muito estratégico. A gente pensou em empresas, em pessoas e fundos que pudessem nos ajudar estrategicamente. Por isso, vocês da HackMed, que são colegas médicos de excelência, que têm uma visão empreendedora e que, sem dúvida nenhuma, vão colocar vários inputs dentro do Paciente 360 e network para que a gente possa falar, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e junto, isso vai abrir. O próprio fundo que entrou conosco agora, é um fundo sigiloso, um fundo grande, e ele também, estrategicamente, são 3 médicos, Cauê. Então, os 3 médicos não têm uma experiência em gestão como esses fundos têm. Né? Por mais que eu tenha estudado, que o Fabrício, o Rodrigo, a gente tenha se aprofundado nesses últimos 5 anos em gestão, fica muito aquém. Nossa formação é médica. Né? Então, assim, por mais que você faça um MBA, que você faça... um engenheiro vem muito de gestão, vem muito de cálculo, vem muito... Nossa formação não é essa, né? Nossa formação é muito voltada para as pessoas. Então, o fundo faz isso. Então, é importante a abertura. Eu até recomendo, né? Quem tem sua startup, mesmo que tenha feito o break-even, abra. Se tiver oportunidade, abra, porque você vai crescer mais. Né? Assim, e nós fizemos muito estratégico. Nós abrimos assim, como eu falei, não abrimos para um monte. A gente poderia abrir para 3, 4 fundos. E aí sim, talvez a gente teria um problema aí, né? Aí teria um problema de ficar muita gente, muita opinião, um board muito grande, onde as discussões às vezes não colaboram tanto, né? Agora, nesse momento, a gente tem um board restrito, a gente tem pessoas tecnicamente nas suas alçadas, então eu tenho certeza que o crescimento agora, nos próximos 18 meses, 24 meses, o projeto de internacionalização, de crescimento dentro do Brasil, com certeza ele vai ser atingido. Muito bom. E eu acho que é importante para quem está nessa fase aí de buscar investidor, de tentar tirar a sua ideia do papel nessas fases iniciais. Acho que é isso que você falou, sempre ter uma decisão estratégica e talvez um pouco de autoconhecimento, de entender as limitações do time que você tem hoje. Sim. E como os recursos que você teria com outras pessoas que você agrega. Acho que tem vários jeitos de você trazer
gente boa para o seu time. Você pode trazer contratando gente com outros founders ou buscando investidores que tenham aquele know-how para te ajudar a acelerar, né? Então, acho que esse é um ponto importante mesmo. Bom, Canesi, acho que a gente está dando aqui quase 1 hora de episódio. Cara, sensacional. Acho que teria com certeza muito mais papo para a gente conversar. Eu queria saber se você tem uma mensagem assim, para o pessoal que acompanha a gente, que está ouvindo agora. Talvez alguém que tem um perfil parecido com o que você vivenciou alguns anos atrás, médico ou estudante de medicina, você teria alguma mensagem para passar para essa pessoa que está escutando a gente aqui agora? Cauê, cheio de dúvidas, né? Provavelmente. Eu acho que a principal mensagem é que encare a medicina, se você é estudante de medicina ou acabou de formar, encare a medicina como um leque de oportunidades. E um leque de oportunidades não como assistência só. Então, assim, não se veja... você não precisa acabar a medicina e sair dando plantão. Medicina não é só isso. Medicina é muito mais que isso. Medicina é ajudar as pessoas. E você pode ajudar as pessoas de diferentes áreas, né? Qualquer um pode ajudar as pessoas. Não precisa ser só médico, né, Cauê? Então, assim, encare a medicina dessa forma. Não veja a medicina como uma divisória entre pesquisa e ensino, né? Pesquisa e assistência, né? Vamos fazer educação médica, vamos fazer empreendedorismo médico, vamos fazer tecnologia médica. Então tem uma série de coisas que a medicina hoje proporciona que mas precisa ser médico, precisa acabar a medicina. Então você que está acabando a medicina, pense fora da casinha um pouco, né? Para poder fazer com que a medicina no país e no Brasil e fora do Brasil também possa ser cada vez melhor, né? Eu acho que a gente tem um espaço muito grande, né? E temos aí quase 400 mil alunos de medicina, mais, né, no Brasil, rodando e muita gente se formando, né? E eu acho que tem uma oportunidade muito grande da gente ser muito melhor do que a gente já foi. Sabe que tem depois que eu comecei a estudar mais sobre educação médica, atualmente estou fazendo, né, minha especialização nessa área, eu comecei a entrar em contato com artigos, porque a gente aprende muito a parte científica na área clínica, na área assistencial. Sim. Mas não é muito falado pra gente sobre a parte também científica da área de educação médica. A gente não vê muito sobre isso. Tem um artigo que eu gosto muito de um professor, Julio Frank, que foi até professor em Harvard, sim, hoje ele é reitor de alguma das universidades nos Estados Unidos, acho que em Miami, se não me engano. E ele publicou um artigo na Lancet, acho que em 2010, já faz muito tempo. Mas eu só descobri esse artigo, acho que faz 2 anos, quando eu comecei a estudar sobre isso. E eu acho que isso devia ser passado no primeiro dia, quando a gente entra na faculdade. Que ele fala que o ensino deveria ser, né? O ensino, eles fizeram uma revisão de como é que foi o processo de formação da educação médica no mundo nos anos, assim, como foi a evolução desse processo. E ele traz uma visão de que hoje, grande parte das universidades, elas focam no ensino informativo, que eles chamam. Enquanto que a gente deveria estar focando, em vez de formar só experts que entendem muito bem daquele determinado assunto, em pessoas que consigam se enxergar como agentes de mudança, que ele fala um ensino transformativo. Sim. Você passa a enxergar que, além de você ter que ser muito bom naquilo que você faz, você entende que existe um problema na sociedade e que você pode resolver aquele problema. Porque eu acho que a gente, como médico, muitas vezes acaba aceitando a realidade como ela como ela é imposta, e fala, não, é assim mesmo, sempre foi, eu não preciso fazer diferente porque não tem outra opção. E personalizado, né? Um ensino personalizado, né? Exatamente. A gente, antes de encerrar, a gente sempre tem um capítulo final aqui no nosso podcast que a gente chama de Hacker Conectado. Que quando a gente pede para o nosso convidado passar uma dica de livro, filme, série, peça de teatro, qualquer material cultural que você acha que vale a pena indicar para o pessoal que está escutando a gente aqui hoje. O que você recomenda para a galera? Olha, acho que eu indico 2 coisas. Uma coisa de prazer e uma de dever. Eu acho que no começo, quando eu comecei a mudar e querer olhar o Paciente 360 como startup, ainda professor titular de cardiologia, eu comecei a estudar. E o primeiro livro que eu fui ler chama Startup Enxuta. É um livro que eu recomendo para as pessoas, é básico, mas quem pensa em montar uma startup, leia esse livro, eu acho que vale a pena. E também você tem que ter prazer na vida, você tem que ter, a tua cabeça precisa estar relaxada. Às vezes quando eu penso mais, isso em medicina, em empreendedorismo, em qualquer área, é quando eu estou relaxado, quando eu estou de férias, quando eu estou caminhando, quando eu estou na academia, se eu trabalho 24 horas por dia, não tenho tempo de pensar. Então, eu indico um filme, Missão Impossível, vocês vão assistir, é o Tom Cruise de novo, com inteligência artificial, vai assistir esse filme que é bem legal. Então, uma coisa para fã e uma coisa
para dever de casa. Eu acho que a gente precisa saber mesclar essas duas coisas. Essa história de que o médico o dia inteiro aí dando plantão, 24 horas. Isso é outro ponto, né, Cauê, que atrapalha muita gente, né? Você sai da faculdade de medicina, você começa a dar plantão, faz residência, você não pensa em mais nada, né? Você fica o dia inteiro trabalhando, né? Às vezes é 36, automatizado, automatiza isso. Né? Aí você vai passar uns 5 anos. Você fez bastante, mas no fundo você fez pouco, porque você não se transformou naquilo que você estava falando. Você não aprendeu a se transformar. E a gente precisa aprender a se transformar. Então seriam esses dois recados aí finais. Cara, sensacional. Esse livro, assim, eu sou fã de carteirinha. Eric Ries é um dos maiores referências no Vale do Silício. E esse livro, ele foi um divisor de águas para mim também, porque ele me fez... Porque todo mundo, quando a gente começa a estudar sobre empreendedorismo, acho que são um dos livros que todo mundo apresenta. Todas as referências falam, pô, você tem que conhecer esse livro. E o que eu gostei dele é que ele traz uma noção científica dessa base empresarial. E eu acho que foi a primeira vez que eu entendi que a gente pode aplicar o nosso jeito de pensar científico, metodologia científica, também nesse mundo de negócios. E isso é muito legal. Porque a gente não aprende isso, né? E eu acho que eles trazem... Tem evidência, né? Exato, evidências, eu acho que é isso. Como é que a gente traz evidências de que aquilo que a gente está criando é um negócio que vai dar certo também. Então, putz, sensacional. Queria agradecer, Canezinho, pelo seu tempo, dizer que a gente está muito feliz aqui, eu em nome de todo o HackMed Angels, que é o nosso grupo de investimento, pela oportunidade de poder investir em vocês. A gente acredita muito nesse projeto, nessa empresa. E também queria convidar para as pessoas que estão acompanhando aqui, assistindo a gente e tem interesse em conhecer mais sobre esse mundo de investimento em startups, de tecnologia, que participem das nossas iniciativas aqui no HackMed. A gente vai ter uma imersão para falar disso antes da conference, né? Nosso principal evento do ano aí, 17 e 18 de agosto. No dia 17 a gente vai fazer uma imersão para falar um pouquinho sobre como é que o profissional de saúde, o médico, pode ser um investidor em anjo em startups, né? Como é que ele pode ajudar empresas de tecnologia a se destacar, a crescerem no mercado e não ser alguém que vai atrapalhar o crescimento dessas empresas, investidor demônio que a gente fala, né? Então, se você se interessa por esses assuntos, depois dá uma olhadinha, eu vou deixar tudo isso na descrição do vídeo também. Te convido a conhecer a HackMed Conference, nosso evento principal do ano, e a se juntar à nossa comunidade aqui do HackMed Club. Obrigado para todo mundo que ficou até o final. Canezinho, um prazer. Obrigado, o prazer é meu. E a gente se vê, então, 17 e 18 de agosto aqui no Hospital das Clínicas, No HackMed Conference. na HackMed Conference desse ano. Obrigado. Valeu. Obrigado, valeu.